E tá bom, e se a gente for trazer pra agora, assim, na verdade, pro ano que vem, o ano que vem ele promete algumas mudanças mudanças grandes, inclusive, em como funciona a Fórmula 1, né? Já tem, a galera já tem expectativa, já sabe como é que vai ser? Tô por fora disso. A expectativa é assim, os grandes sempre serão grandes e eles têm 2 turmas trabalhando 24 por 24. Então, assim, tem cara que vai pra pista, tem cara que fica trabalhando o tempo todo. Assim. Na época da Ferrari, você tinha 3 turnos de túnel de vento e não desligava. Não desligava, entendeu? Era um processo de infinito. Então, mas para mim, na minha opinião, o que mais a gente quer ver é se essa melhora da Aston Martin desse final de ano, ela prossegue pro ano que vem. Porque esse cara, o aerodinamicista que saiu da Red Bull para lá, para Aston Martin, esse cara é quase o melhor piloto que existe lá dentro. Por que o Adrian Newey é um cara que ele tem a sabedoria e entendimento do que o piloto precisa. Tá. Então, quando ele tem um tempo de chegar e ver que ele mexia com uma mesa diferente e hoje ele passa a mão e ele tem um tempo que ele tem que ir se acostumando. Mas a minha maior ansiedade em relação à Fórmula 1 é ver como é que vai ser, dentro de uma nova regra, o carro da Aston Martin com a mão dele. Cara, acho que é a segunda vez que eu escuto isso daí e... Cara, ele tá fazendo isso há quanto tempo? Há muito. Eu quando entrei na Jordan em 93... quando era Jordan, o que ele fazia? Porque ele tinha feito a Leighton House do Gugelmin antes disso, e ele era da Williams, se eu não me engano, quando ele já era da Williams, ou seja, é um cara que tá antes do que eu e tá até hoje. Porra, esse deve manjar pra caralho, meu irmão. E assim, se olhar, o salário dele deve ser altíssimo, né? Se olhar, não é pouco não. Se olhar, ele tá com lápis numa prancha. Esse cara ainda manda aqui. Ó. Ele olha pro carro e ele desenha. Entendi. Perdão. Olha o avião, tá vendo? Ele deu uma... Pô, então entendi. Esse maluco aí é fuderoso mesmo. Ele manja muito e bom, entendi que ele vai fazer, tem todo o potencial para continuar fazendo a diferença ali na Aston Martin. E assim, pega um Alonso que tá esperando, vamos supor, um carro desse assim, que teve a paciência de desenvolvimento, tem todo o conhecimento. Tu acha que vai acontecer uma coisa interessante então na Aston Martin? Quer dizer, eu acho que tem todo o potencial para acontecer. Tá. Entendeu? E aí tem as leituras de um novo regulamento. Então, quando eu fui para Brown, que foi traçado um novo regulamento, ele abriu uma porta para que eles pensassem em difusores, que é a asa de baixo do carro. Então, aí teve gente que desenvolveu o duplo difusor, o nosso carro era um triplo, entendeu? Mas era no limite do regulamento. Era no limite mesmo. Aí você vai vendo que todos os outros carros depois foram copiando o que uma pessoa fez, né? Assim, a própria Williams e a Toyota eram carros parecidos com o nosso. Mas, você sabe assim, a interpretação de um novo regulamento... Isso é muito louco, isso é muito interessante. Eu acho isso muito maneiro, porque isso... mostra, inclusive, a criatividade dos caras que estão ali. Qual que é a medida que não usa litros, por exemplo, para falar de gasolina? De combustível, né? Quilo. Usa quilo. Porque quando falava assim litros, os caras arrumaram um jeito, por questão de pressão, não lembro direito, né? Mas eles conseguiam mexer
na quantidade de combustível ali, jogando com o regulamento. Então teve que mudar para aquilo. Então, isso aí é época de Nelson Piquet, lá atrás, que, assim... Mas não foi mais ou menos isso? Tem muita... Assim, o quilo é porque... Primeiro você tem um mínimo de peso do carro. Tá. E aí você pode chegar num kart, por exemplo, você pode colocar o peso no banco, ou você pode tirar o peso do banco e ver se a gasolina com o tanque cheio dá. Só que aquele movimento da gasolina mexe com o centro de gravidade. Então, você quer isso, você não quer isso. Entendi. Aquilo te ajuda ou não te ajuda, entendeu? Se é um pouquinho... Teu corpo... eu tenho 1,70 m, meu filho tem 1,80 m. Ele tem um centro de gravidade mais alto. O que ele quer? Então, você tem que testar as coisas para ver. Então, e assim, o Fórmula 1 é tanto detalhe que 10 quilos de gasolina... que a gente está falando entre 10 quilos são 12 litros, 13 litros, você tem 4 décimos de déficit. Então, por isso que num teste de janeiro, fevereiro, você não sabe quem que é bom, quem que não é. Às vezes o pior carro do grid anda com 10 quilos de gasolina, se eu ando com 50, eu tenho aí 1,6 Faz muita diferença. de déficit daquilo que eu poderia estar andando. As melhores equipes sempre guardam para a última hora, entendeu? Então tem muita coisa para conhecer. Tem sempre coisas novas acontecendo, né? Então eu acho um grande barato também eles continuarem mudando. Agora, é uma Fórmula 1 mais interessante do que alguns anos atrás, que a gente via uma equipe dominando completamente e tal. Eu acho que é mais interessante. Tem piloto novo chegando? Tem... Assim, agora você perguntar, o Gabriel continua, né? Que é novo. Eles assinaram novamente o que tu espera do Bortoleto, cara? Eu vou te dizer, ele teve um grande ano, né? Pois é, então aí é foda, porque assim, o que será? Eu ainda não tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, mas eu fico pensando que assim, ele tá carregando, existe a possibilidade dele estar carregando ali uma pressão dos brasileiros olhando para ele também, né? Mas eu acho que o brasileiro tá se reeducando. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu para mim, que foi, assim, batata do que tá acontecendo com o mundo. Tá. Meu carro da NASCAR, o patrocínio é Fini, as balas, tá? A quantidade de criança que gosta de ver o carro do tio Rubinho aumentou, mas assim, é significativo, assim, sabe? Criança que ainda não tem um celular. Então ele não faz parte do meu dia a dia. Não é que tem gente que gosta, que me para no meio do avião para perguntar como é que tá meu cachorro. Então essa criança não. Essa criança ela vê na televisão a corrida e o carro Fini, da bala que ele gosta. Aí o pai fala para ele assim, não, mas o Rubinho deixou o Schumacher passar. Ele fala assim, não, mas pai, o tio Rubinho tá ganhando a corrida. Eu não sei o que aconteceu no passado. Então eu quero ir na pista ver. Aí o pai foi obrigado a levar a criança e reentender uma coisa que também ele desconhecia. A luta toda de todo momento. Aí ele vai num passado e ele vai ver uma história que às vezes ele não tinha visto. E aí você reescreve um movimento que é o que eu espero para o Brasil. Porque não é só Gabriel. O que a gente depende dele? O que a gente quer dele? Que ele ganhe. Mas é saber entender por que ele não ganhou. Sem julgar. Entendi. Entendeu? Então esse negócio que eu tô falando da bala, da criança, de levar o pai, é disso. A gente tem grandes esportistas. A gente só precisa ir com mais calma inicialmente para depois apoiar quando a pessoa precisar, ou bater palma na hora que precisar, entendeu? Porque movimentos no passado eram movimentos assim, é uma onda. Tá indo para cima, todo mundo fala bem, tá indo para baixo, todo mundo fala mal. Aí, cara, você meio que se enche o saco, né? Você não vê o cara chegando lá com medalha de ouro e falando, pô, eu queria agradecer a federação, quero agradecer meu pai e minha mãe, cara. Quero agradecer quem me apoiou quando eu tava na merda, entendeu?
é isso, essa reeducação que, na minha opinião, essa criançada tá hoje meio que fazendo uma mudança. E não é assim, ela é mundial, a mudança? Mas ela é quase que... O Brasil tá começando a entender coisas diferentes. Tu acha que aqui no Brasil tá, nesse sentido, a gente tá mais adiantado? Não. A gente tá atrasado, mas entendi. É um momento de mudança. Uhum. Porque o Hamilton é um belo exemplo de que ganhou muito mais do que todo mundo na história. Esse ganhou mesmo. Então, o cara que torce para ele viveu momentos em que, tipo assim, pega lá o torcedor do Corinthians, o torcedor do São Paulo, do Palmeiras. Tem momentos. Todos têm momentos. E tem momentos que são mais duradouros do que outro. Uhum. Mas você passa pelo ruim. O torcedor do Hamilton tá passando pelo ruim agora. Entendeu? Mas ele passou muito tempo vendo esse cara ganhar muito. Por talento, por destino, por trabalho, por tudo. E aí você fala, mas então o torcedor dele... ele teve que falar muito pouco mal. Ele não conseguia nem falar mal. Ele estava inventando coisa. Assim, o do brasileiro, ele está sempre dentro de um conceito de telefone, ele está sempre, às vezes, desviando a atenção do que o foco é. Todos nós queremos que o Gabriel ganhe. Uhum. Isso é banal. Né? Então, quando não vai bem, é poder analisar a coisa, é poder ir conhecer o que está acontecendo. Então, para nós brasileiros, termos um brasileiro numa Audi, que agora, né, muda o nome e tem muito apoio financeiro, é uma maravilha que poderia acontecer. Sim. E aí, porque lá a equipe passa por... Era uma equipe mediana que, toma decisões que ainda podem ser erradas, mas é bom que tome errado, porque você só vai saber ganhar o dia que você souber por que você está perdendo, né? E o companheiro dele é um baita companheiro bom. E gosta dele, que faz com que exista harmonia e a coisa flua. É isso que a gente tem que bater palma. Depois, se ele vai ganhar ou não vai ganhar, isso aí depende dele. É muito moleque, mas tem me surpreendido muito pelo lado bom, pela humildade, o reconhecimento pelas pessoas com quem ele conviveu, que ajudaram e tal. E, cara, ele ganhou Fórmula 3 e Fórmula 2. Assim, pega o Stroll. Uhum. Esse é um cara que tá fazendo hora extra lá, que eu não sei se é ainda, porque o pai que pede para ele ficar, porque você olha no rosto dele, você não tem certeza de que ele ama isso que ele faz, entendeu? Entendi.